A gente começa falando do Leão da Praça da Bandeira com o nosso repórter Alessandro Matias. Bom dia, Alessandro. Ótima quarta-feira para você. Vamos falar de futebol de Leão. Bom dia. Bom dia, Moisés. Bom dia, amigos da Rádio Vicência FM e dos amigos que estão ligados no site eupraticoesporte.com.br e também no canal Eu Pratico Esporte TV no YouTube, que, sinceramente, desculpa aí, mas ontem a gente deu um show de transmissão, torcedores, amigos jornalistas que acompanharam, né, ao lado da gente pelas lentes da Eu Pratico Esporte TV, todos eles gostaram, e lamentar um pouquinho aí o som que foi disponibilizado lá na sede do Esporte Clube do Recife, que deixou muito a desejar e não está à altura do clube. Mas vamos lá. Não há que falar no dia de ontem, Moisés, sem falar dessa reunião do Conselho, como a gente já tinha falado aqui, onde João Humberto Martorelli e Arnaldo Barros foram colocados, vamos dizer assim, em xeque com relação às contas à época que eles eram os presidentes, respectivos presidentes. É bom lembrar que o Sport trabalhou com verbas perto de 400 milhões, e o alegado lá pelos conselheiros, pela comissão ontem, que verificou essas contas, é que ninguém sabe para onde foi esse dinheiro, está faltando aí alguns registros, enfim, a coisa não bateu, né? A conta não bateu, então está em cima disso aí. Eles, no caso, João Humberto Martorelli e Arnaldo Barros, estão suspensos do quadro, né? É como se eles tivessem, literalmente foi o que houve ontem com a foto, né? O Bruno Batista, que faz parte do conselho da mesa, ele ontem tirou a foto do João Humberto Martorelli lá daquele, para quem não conhece, indo para a sala de troféus, do lado esquerdo tem uma série de fotos dos ex-presidentes do esporte. E o João Humberto Martorelli tem uma foto dele, foi retirada porque ele está, a partir de agora, como está em investigação, né, no processo administrativo interno do clube, ele está suspenso. Então, retira-se a foto dele, como foi tirado o quadro dele, e muita gente perguntou, porque eu postei essa foto ontem, perto da meia-noite, né, ainda fiquei por lá, e por que não tiraram a foto do Arnaldo Barros? Porque simplesmente a foto de Arnaldo ainda não estava lá no quadro por algum motivo. Entre as situações que aconteceram ontem, o Conselho Deliberativo Rubro-Negro vai acionar o Ministério Público para investigar as contas do esporte. Vai acontecer uma Assembleia Geral, né? A Assembleia Geral que é nada mais nada menos que o torcedor, o sócio do Esporte Clube do Recife, para definir várias situações aí com relação a própria investigação, se autoriza o andamento disso, o lado disciplinar, ético, enfim, tem muito pano para a manga aí. Então, o esporte, com essa assembleia, melhor dizendo, que o sócio vai autorizar, que o clube possa processar os ex-dirigentes por má ou temerária gestão, né, como prevê o Estatuto do Clube. Na esfera civil, também, para uma eventual indenização dos responsáveis, né, deles, inclusive o ex-presidente também, Gustavo Dubé, foi citado por lá. É de lamentar, Moisés, a noite foi bonita, a democracia foi feita, mas 71 conselheiros apenas compareceram. Então, muito, muito pouco aqui para a envergadura de um clube, a envergadura de uma nova gestão, de novos conselheiros, né, que a gente espera que esse conselho deliberativo não seja o que tanto foi criticado no outro, e eu concordo que é aquela situação de ser um conselho lagartixa, né, de responder sim para tudo que é colocado lá. O conselho nada mais, nada menos do que fiscalizador, tem que ser um órgão fiscalizador, e eu luto e sempre converso com algumas cabeças pensantes da ilha, algumas lideranças, que o Conselho Deliberativo tem que ter liberdade, tem que ser independente desse lado político, né? Por mim, um Conselho Deliberativo interessante seria pegar 2 candidatos, o que ganhou tem uma maior proporção e o que ganhou também tem uma proporção lá dentro, porque toda oposição, seja ela qual for, sendo responsável, ela é muito interessante para qualquer tipo de democracia. Então, com isso aí vai ser encaminhado a representação disciplinar para a comissão de ética, né, que vai aí se responsabilizar por notificá-los. Então, o presidente Martorelli, o presidente Arnaldo Barros, os ex-presidentes serão intimados, vamos dizer assim, na esfera disciplinar, para que possam se defender. Não há juízo de valor assim, existem as acusações, existem as suspeitas, mas até que se
que o contraditório, né, e a ampla defesa dos advogados, né, que são advogados, sejam feitos, e que, diga de passagem, não devem defender por si só, eles devem acionar outros advogados, porque quem é da área jurídica sabe que advogado não gosta de defender em causa própria as suas demandas. Então deve ter uma representação deles e por aí vai. Para se ter uma ideia, o faturamento do esporte, como eu disse, estava mais ou menos em 400 milhões nessas duas gestões, e a queda, houve uma queda do patrimônio líquido mais ou menos em 90 milhões, uma redução aí de dezembro de 2014 na ordem de 115 para hoje, 115 milhões e 400 para hoje um pouco mais de 20 milhões, né, por 20 milhões e meio aproximadamente. E uma dívida tributária, né, que subiu de 2,8 milhões em dezembro de 2015 para 59 milhões em dezembro de 2018. Então, a gente daqui a pouco coloca, inclusive, uma sonora aí com o vice-presidente Ricardo Saleitão, explicando uma parte, não tudo, porque o vídeo demanda um pouco mais de tempo, mas ele está disponível lá no site do praticoesporte.com.br ou também, se você desejar, na Eu Pratico Esporte TV, lá no YouTube. Falando de futebol, um pouquinho aqui, né? Ufa, vamos lá. O Samir foi liberado, vai procurar mercado aí na Croácia, que é onde ele tem mercado, né? Diga-se de passagem, 2 clubes estão interessados nele. A gente colocou isso em primeira mão ontem à tarde. O que é que acontece? O Samir, na verdade, gente, ele não foi liberado entre aspas, né? Dispensado, vamos dizer assim, né? Queira ou não queira, o Vandesso conversei com ele, não, ele não foi dispensado, ele foi liberado. Pô, enfim, eu tô caminhando por todas as vertentes do clube, os bastidores, mas enfim, o Samir não foi liberado à torta direita, não. O Samir foi liberado porque não rendeu, porque pouco produziu, porque era um jogador que ajeitava o meio de campo quando entrava e quando jogava, mas um jogador que demorou muito, se apostou muito, demorou muito, fisicamente não estava bem, cansava rápido, tocava poucas bolas para o lado, adiantava o jogo, adiantava. Mas o ônus disso aí, em termos de salário, mesmo que tivesse sido interessante para o esporte, e também porque era interessante sim, só para concluir o raciocínio, mas também a gente descobriu nos bastidores, a gente também estava acompanhando, né? A gente só não queria colocar uma acusação dessa, mas o Samir no extracampo também deixou muito a desejar aqui em Recife. A gente tem várias fotos, várias situações aí e relatos, e a gente acompanhou a vida, aliás, a gente acompanha a vida dos jogadores do esporte dentro e fora dos gramados, né? Mas só para acompanhar. Então, o Samir também foi liberado por esse lado aí de extracampo, não foi somente pelo lado do campo não, tá? A confiança tem que ser dentro e fora do gramado. Fora do gramado faltou um pouquinho, o Sport achou por bem liberar o atleta para que siga seu rumo, mas a situação não bateu, né? Os Santos não se bateram, como diz uma das músicas. Então agora a gente vai ver um pedaço, Moisés, antes da gente bater uma bola aqui, que é sempre bom, e você, com o Dr. Ricardo Saleitão, vice-presidente do Conselho Deliberativo, comentando algumas das decisões de ontem à noite. Isso se dá por conta do estatuto, né? Os sócios que cometam faltas funcionais, né? Faltas disciplinares, podem receber punições. A falta disciplinar que foi alegada, né, que foi verificada pela comissão e acatada pelo conselho, quando os conselheiros endossaram as razões da comissão, a falta funcional foi causar dano ao esporte. Então essa falta funcional é passível, segundo o estatuto, da pena máxima, que é a pena de exclusão do quadro social. Aí é o conselho. A competência para excluir sócio é do conselho. Eles estão suspensos agora. Com a instauração do processo já ficam suspensos. Aí, exatamente, vai se encaminhar a representação disciplinar para a comissão disciplinar, a comissão de ética, e eles vão se encarregar de notificá-los, oportunizar a defesa. Inclusive o regimento do conselho permite também a constituição de advogado, muito embora os dois sejam advogados, mas dificilmente um advogado gosta de atuar em causa própria, né? Não é bom. E aí se marca a sessão para o julgamento. Pois é, viu, rapaz, vai ser marcado, que confusão tremenda, viu, rapaz? Eu passava ontem na Ilha do Retiro e vi realmente uma grande movimentação, acho que era por volta das 10h30, né, 10h40, e observando, e teve movimentação, rapaz, foi uma coisa tensa, né?
Arnaldo Barros saiu do esporte, Martorelli também, mas continua presente de forma negativa, infelizmente. Alessandro Martins, nos encontramos amanhã para a gente falar mais do Leão da Praça da Bandeira e falar de futebol, porque esse jogo do sábado é importantíssimo, né? Isso, claro, tem muitos jogos, mas para essa sequência, né, de não bons resultados para o Leão da Praça da Bandeira. Então amanhã iremos falar mais do Leão, falar de futebol, tá bom? Tá bom, meu querido, um forte abraço para você, beijo para quem for de beijo e abraço para quem for de abraço. Abraços, essas foram as informações do Leão da Praça da Bandeira aqui na Rádio Vicência FM do Falando de Futebol.